Vamos lá, gente, ó, continuando aqui, ó. Então, beleza. Capítulo 2 do preparo, tá? Apesar de não ser muito comum, vamos lá, vamos estudar o preparo aí. 102. Os processos da Justiça Militar são isentos de taxas, custas ou emolumentos, tá? Podem marcar, ó. Isso aqui é algo, né, que não é comum. Porque qual que é a regra do Poder Judiciário? A regra do Poder Judiciário é que você tem que pagar taxas, custas, despesas processuais, a não ser que você seja beneficiário da justiça gratuita, desculpe. Na justiça militar é justamente o contrário, ó. Os processos da justiça militar são isentos de taxas, custas ou emolumentos, exceto os decorrentes de ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. É aquilo que eu comentei anteriormente, né? Olha só, preparo não é uma questão comum de prova quando a gente analisa os regimentos internos como um todo. Mas no TJMMG existe uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? Ora, que na Justiça Militar eu tenho, em regra, a não cobrança. E eu só vou cobrar quando for ação judicial proposta contra ato disciplinar militar. Então aqui, ó, tem cobrança de taxas, custas ou emolumentos. Mas percebam que é a exceção, tá? Então bastante cuidado, ó. Vale a pena ter cuidado com o 102. Se o examinador bater o olho aqui, ele pode tender a fazer a questão, tá? Então 102, ó. Os processos da Justiça Militar são isentos de taxas, custos ou emolumentos, exceto os decorrentes das ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. Beleza. Bola para frente aqui, ó. 103. As ações civis e os recursos decorrentes de ações cíveis, ressalvados aqueles amparados pela assistência judiciária ou isentos de custas, serão preparados. O que significa serão preparados? Cobrados no primeiro e segundo graus, por meio de depósito, cujo comprovante serão anexados aos autos antes da apresentação do recurso ao setor de protocolo. Então, olha só o que a gente está percebendo aqui pelo regimento interno, ó. Regra geral. Regra geral, processos na Justiça Militar são isentos de taxas. Exceção 1. Então, na verdade, aqui, ó, essa aqui é a primeira exceção. Os decorrentes das ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. Então, atos disciplinares militares, tem que pagar? Tem que pagar. Beleza. Aí, olha só, a gente está descobrindo agora a exceção 2. Qual que é a exceção 2? Ó? As ações civis e os recursos decorrentes das ações civis, ou seja a ação civil na primeira instância, seja a ação civil na segunda instância, tá? Então, as ações civis e os recursos decorrentes de ações civis, ressalvados aqueles amparados pela assistência judiciária ou isento de custas, serão preparados. O que é isso aqui? Ó? Serão cobrados. Eu tenho que fazer o pagamento tanto para a prática do ato processual na primeira instância, quanto para a prática do ato processual na segunda instância. Tanto, né, ó, serão preparados no primeiro e no segundo grau, por meio de depósito, cujo comprovante será anexado aos autos antes da apresentação do recurso ao setor protocolado. Ou seja, para conseguir fazer o recurso, eu preciso ter o preparo do recurso. Percebam que aqui a Justiça Militar, ela seguiu a regra geral. Em regra, no Poder Judiciário, gente, se você vai recorrer, o que você tem que fazer antes de recorrer? O preparo do recurso. E o preparo não é preparar, né? Não é fazer o recurso, não. É fazer o pagamento. Fazer o pagamento da custa judicial respectiva para que você possa recorrer. Então você tem que ter o preparo devido aqui, ó. Então o preparo é o depósito no âmbito da Justiça Militar, ó. As ações civis e os recursos decorrentes de ações cíveis, né? Ressalvados aqueles amparados pela assistência judiciária ou isentos de custos, então justiça gratuita obviamente não entra, serão preparados, cobrados
no primeiro e no segundo grau, por meio de depósito, cujo comprovante será anexado aos autos antes da apresentação do recurso ao setor de protocolo. Então, se é um recurso civil, tem que ter preparo. Se é um recurso no âmbito do processo penal militar, não tem que ter preparo. Entenderam a diferença? Por isso que aqui vale a pena marcar, ó. É outro ponto também que o examinador pode aproveitar para fazer uma questão específica do processo penal militar. O recurso penal, ele não depende de preparo. O recurso civil, ele precisa de preparo, ok? Então, ó, as ações civis e os recursos decorrentes de ações cíveis, ressalvadas aquelas amparadas pela assistência judiciária ou isentos de custas, serão preparados. Tem que ter o pagamento, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, por meio de depósito, tá? Cujo comprovante será anexado aos autos antes da apresentação do recurso ao setor de protocolo. Parágrafo único. Nos casos de processo eletrônico, o comprovante do pagamento das custas digitalizado deve acompanhar a petição inicial ou de recurso. Então, ó, se for PJE, basta eu anexar o comprovante de pagamento das custas, né, de forma digitalizada, acompanhando a petição inicial, se for, por exemplo, na primeira instância, ou o recurso, se for junto ali ao TJMMG. Lembrando que o TJMMG também tem processos de competência originária, né? Então, petição inicial aqui, ó, não necessariamente é na primeira instância, pode ser junto ao próprio tribunal quando forem os processos de competência originária. Mas o fato é, seja na primeira instância, seja na segunda instância, quando forem ações cíveis, tá? No PJE, o comprovante do pagamento das custas está digitalizado e anexado junto ao sistema, junto ao ato em si. Beleza? Tranquilo. Bola para frente, ó. Artigo 104. Apresentado o feito no tribunal, perceba que fala feito, pode ser tanto um recurso quanto a petição inicial de um processo de competência originária. Então aqui, ó, apresentado o feito no tribunal, ou seja, o processo no tribunal, de novo, ó, a gerência judiciária verificará se foram atendidas as disposições pertinentes ao recolhimento de custas do Estado de Minas Gerais. Tem o estatuto, né? Tem o regimento de custas do Estado de Minas Gerais. Pessoal que já estudou para a primeira instância do TJMG já teve que estudar o regimento de custas. Então, quem que vai verificar para ver se está tudo ok? É a gerência judiciária. A pergunta, se ocorrer, é exatamente nesse sentido, ó. Apresentado o feito no tribunal, a gerência vai conferir se o recolhimento das custas está de acordo com o regimento de custas do Estado de Minas Gerais. Beleza? Então basta lembrar isso aí, ó. Mais uma vez, a gerência judiciária aparecendo. Vamos marcar justamente por conta disso. Beleza? Tranquilo. 105. Quando nos mesmos autos subirem 2 ou mais recursos, o preparo será integral para cada recorrente em relação ao seu recurso. Então imagine o seguinte, existem 2 recorrentes, ok? Aí um fez preparo, o outro não fez. Quer dizer que o preparo de um é aproveitado pelo outro? Claro que não. Se eu tenho 2 que precisam recorrer, os recursos e o preparo de cada recurso, eles são autônomos, eles são independentes. Então, quando nos mesmos autos subirem, tá? Ó, nos mesmos autos subirem 2 ou mais recursos, o preparo será integral para cada recorrente. Não tem nada de um pagou, o outro não precisa pagar. Os 2 irão pagar. Beleza? Então, ó, quando nos mesmos autos subirem 2 ou mais recursos, o preparo será integral para cada recorrente em relação ao seu recurso. Meio que lógico, né? Se cada um precisa recorrer, se eu tenho 2 recursos, eu tenho 2 preparos. Eu não vou nem marcar porque com bom senso vocês conseguem resolver essa questão. 106. O relator, aí pode marcar, ó,
eles vão trocar o relator pelo presidente da Câmara, pelo revisor. O relator declarará a deserção do feito. Por exemplo, desistiu do recurso em que as custas devidas não tenham sido pagas. Óbvio, estou falando no cível, nas ações cíveis e nos recursos cíveis delas decorrentes, tá? Porque se é processo penal militar, não tem que ter pagamento. Então, para ficar bem claro, ó, aqui ó, é sempre cível, tá? Mas é uma regra importante, ó. É uma regra que existe também nos outros tribunais. No TJMG, gente, é a mesma coisa. No TRF, idem. Quem que declara a deserção do feito, a deserção do recurso que não teve ali, ó, o devido preparo, tá? O relator. O relator declarará a deserção do feito em que as custas devidas não tenham sido pagas. Beleza? Beleza. Bola para frente, ó. Vamos lá. 107. Aí, ó, não estão sujeitos a pagamento de recolhimento de custas. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Aqui é uma questão também boa para a prova, né? Então, ó, não estão sujeitos a pagamento de custas judiciais, sem contar os atos do processo penal militar, né? Que nós já vimos que não tem a cobrança pela regra geral. Mas vamos lá, ó. Olha como que isso aqui é uma questãozinha pronta de prova. E tem a ver com a Constituição, ó. Habeas corpus e o habeas data. Óbvio, gente. Os atos necessários ao exercício da cidadania, tá? E o habeas corpus e o habeas data são gratuitos. Peraí, professor, nós já estudamos isso em algum lugar? Claro que sim. Vocês já têm isso aí na ponta da língua, porque vocês lembram do artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, gente, inciso 77. É só lembrar aqui, ó. Artigo 5º, inciso 77. É o 77 ou é o 76? Não, é o 77 mesmo, tá? A gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania, tranquilo? Então, bastante cuidado aí, ó. Falei do habeas corpus e do habeas data e também os atos necessários ao exercício da cidadania pela Constituição Federal, tá? Eu tenho a gratuidade. Dá ou não dá uma boa questão aqui, ó? Dá. 2. O processo em que a parte goze de benefício da assistência judiciária. Óbvio. Aí é o artigo 5º, inciso 74, né? Aliás, 76. Aliás, não, desculpe, 74 mesmo, tá? Artigo 5º, inciso 74. Então aqui, ó, tem a ver com essa necessidade de gratuidade da justiça para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de tramitação de um processo, tá? Aqui, ó, é o 74. Lembrando que, inclusive, tem a Defensoria Pública, né? Para defender essa pessoa aqui, ó, que precisar, a pessoa que precisar, melhor dizendo, né? Que não consegue nem contratar um advogado, ok? Então, beleza aí, ó. Questões óbvias. 3. Outra questão lógica, ó. A União, o Estado de Minas Gerais e seus municípios e as respectivas autarquias e fundações, tá? Detalhezinho aqui, ó, bem regimental. Seus municípios. Então, se de acordo com o regimento interno do TJMMG, se for um município de outro estado, teria que pagar. O difícil é imaginar, né? Quando que isso vai acontecer no âmbito da competência do TJMMG. Beleza? Mas percebam que tem os seus municípios e como a FUMARC é muito literal em regimento interno, cuidado com isso aí, ó. União não paga, o Estado de Minas Gerais e os municípios mineiros não pagam. E não só a administração direta, mas também, ó, autarquias e fundações, tá? Percebam que não pega a administração indireta inteira, viu? Não pega aqui, ó, aqui não está falando de empresa pública e de sociedade de economia mista. Então, somente autarquias e fundações. Então, qual é a interpretação? A administração direta não paga e a administração autárquica e fundacional não paga. Empresa pública e sociedade de economia mista paga, ok? Então, cuidado aí com esse detalhezinho. E óbvio, né? Quem não paga também? Ministério Público. É claro que o Ministério Público
não vai pagar. Aqui é uma questãozinha pronta, ó, que dá para o examinador, né, fazer aí diversos questionamentos, uma questão, né, de múltipla escolha já montada e ainda com correlação ao texto constitucional. É aquilo que eu estava comentando antes, né? Se a gente pega a tradição das provas de regimento interno, você praticamente não tem preparo na cobrança. Mas quando a gente vai estudar o regimento interno do TJMMG, se tem um tribunal que preparo tem chance de cair, é no TJMMG, por conta das peculiaridades do processo penal militar, tá bom? Então cuidado aí com esses pontos, que são pontos importantes. Tem mais, se eu não me engano aqui, ó, quer ver? Ó, vamos para frente aqui, ó. Tem sim, ó, obviamente, né, ó. Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública não estão sujeitas ao pagamento e recolhimento de custos judiciais. Agravo interno é o antigo agravo regimental, mas isso aqui é de uma maneira geral nos tribunais como um todo, tá? Você não tem a cobrança de custas judiciais de agravo interno, porque o relator tomou uma decisão monocrática e daquela decisão monocrática do relator você agravou. Percebam que está tudo dentro do tribunal, não faz muito sentido realmente você cobrar agravo interno. Da mesma maneira, ó, não faz sentido você cobrar o quê? Embargos de declaração. Ah, professor, eu conheço o tribunal que cobra, verdade. O Tribunal de Justiça do Rio cobra tudo. É o tribunal que mais cobra, mas boa parte dos tribunais não cobram isso aqui, ó. E o TJMMG, ele não é diferente, ó. Agravo interno não cobra, embargos de declaração não cobram. Também isso aqui, ó, conflito de competência. Se o próprio judiciário não sabe de quem é a competência, seria um pouco injusto a parte ter que pagar por um conflito de competência, entenderam? Então percebam, ó, que nessa telinha também, todas as situações são situações óbvias. Por que não estão sujeitos ao recolhimento de custas, ao pagamento e recolhimento de custas? Primeiro, Defensoria Pública. Ora, o Ministério Público não paga, o Estado de Minas Gerais não paga, a União não paga, a Defensoria Pública também não vai pagar. Não faria o menor sentido você exigir a cobrança de custas processuais da Defensoria Pública, até porque a missão institucional dela é defender os necessitados, né? Então não faria sentido realmente. Aí vem agravo interno, embargos de declaração e conflito de competência. Percebam que a parte está interpondo esses recursos em razão de atos e ocorrências dentro do Poder Judiciário, dentro do próprio tribunal. Faria sentido você cobrar um agravo interno? Faria sentido você cobrar a interposição de um embargo de declaração? Porque o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro, tá? Então não faz sentido. Faria sentido você cobrar por conflito de competência? Não faria sentido. Então o bom senso aqui também ajuda bastante a você lembrar que não existe, ó, o pagamento de custas. Então eu não tenho o pagamento de custas nessas situações, tá? Ainda, ó, inciso 9, exceção de suspeição e impedimento. Eu estou alegando que um juiz de direito do juízo militar é suspeito ou está impedido. Eu estou alegando que um desembargador do TJMMG é suspeito, é impedido. De novo, é algo interno. Não faz sentido você ter o pagamento de custas judiciais. Entenderam? De novo, a razão, o motivo é o mesmo. 10. Um incidente de assunção de competência. Então, peraí, ó, nós já vimos isso. Eu vou ter o julgamento de um incidente de assunção de competência. No julgamento do IAC, lembram lá, ó, IAC. No julgamento da assunção de competência, gente, o objetivo não é, com uma única cajadada, resolver ali diversos processos. Faria sentido, tá, a parte, né, ter que pagar por incidente de assunção de competência? Não faria sentido. Tá? Isso aí nos tribunais, de uma maneira geral, não é cobrado. A mesma coisa, ó, o IRDR, porque o motivo é o mesmo. Então, no fundo, eu vou gerar economia para o Poder Judiciário.
se eu vou gerar economia para o Poder Judiciário, que vai, né, em razão da decisão, não vai precisar de julgar um monte de processo, não faz sentido você ter cobrança de incidente de demandas repetitivas também. Tá? Outra questão, isso aqui é óbvio, ó. Você tem uma arguição de inconstitucionalidade, seria o fim da picada, né? Você, enquanto parte, ter que pagar custas judiciais porque você está alegando que uma decisão é inconstitucional, ou que um determinado artigo de lei ou que uma determinada legislação é inconstitucional, entenderam? Então, ó, na hora que eu tenho um incidente de arguição de inconstitucionalidade, também não faz sentido você ter qualquer tipo de pagamento. É obrigação do poder público como um todo seguir a Constituição e não sair cometendo inconstitucionalidades por aí, tá? Então, ó, a arguição de inconstitucionalidade não paga, IRDR não paga, IAC não paga, exceção de suspeição e impedimento também não paga. Só que, sinceramente, ó, essa telinha aqui, se cair, na minha opinião, ó, é mais para o BD, para o bacharel em Direito. Então, o pessoal que é bacharel em Direito tem que ficar mais atento à presente tela. A tela anterior, ó, as duas telas anteriores, eu acho que pode ser de cobrança geral, tá? Principalmente a primeira, ó, e envolvendo também a Defensoria Pública, né? Já agravo interno, embargo de declaração, ó, conflito de competência, tudo isso aqui, ó, BD, mais para o bacharel em Direito, tá? Mas até Defensoria Pública aí, ó, boa chance de uma maneira geral. E na presente tela aqui, na próxima tela, aí todos os atos também, ó, mais para o bacharel em Direito, ó, BD e mais para o BD também, ó, todo mundo aqui bacharel em Direito. O que não significa que não possa cair para o nível médio, tá? Para deixar bem claro, eu só estou dando um certo direcionamento aqui, porque inclusive muita gente me pede isso em mensagem, coisas de, ó, professor, o que o bacharel tem que estudar, o que o não bacharel tem que estudar. O ideal, gente, é você estudar tudo, mesmo que você não seja bacharel em Direito, tá? Mas claramente a gente consegue fazer esse direcionamento aqui, seria uma tendência de cobrança do regimento interno, tá? Mas vale a pena aí, principalmente quem está com tempo, e mesmo estudando para o cargo de oficial judiciário, nível médio, estudar tudo. Vamos lá, ó. 108. O recolhimento de custas, taxas e despesas judiciais nos processos da Justiça Militar será regulamentado por meio de resolução, nos termos da legislação vigente. Eu tenho uma resolução do tribunal falando a respeito do recolhimento das custas, taxas e despesas judiciais, tá? Naturalmente, todo tribunal tem essa resolução que fala a respeito do recolhimento das custas, taxas e despesas. 109. Tratando-se de recurso interposto para os tribunais superiores, ó, então eu fiz a interposição de um recurso para Tribunal Superior. Observação quanto ao preparo, as regras previstas nos regimentos dos respectivos tribunais. Óbvio, se eu estou recorrendo, tá, para um Tribunal Superior, as regras de preparo são daquele Tribunal Superior. Então, por exemplo, ó, regras do STJ, do regimento do respectivo STJ, né? Do respectivo STJ, do regimento do STJ. Questão óbvia aqui, pouco provável. Tranquilo? Beleza. Se eu não me engano, ó, nós finalizamos a parte do preparo. Finalizamos sim. Então é o seguinte, ó, o que nós já estudamos? Nós já vimos protocolo, nós já vimos registro, nós já vimos preparo. Então, ó, aconteceu a entrada, o protocolo, aquilo que entrou foi registrado, aquilo que tinha que ser pago foi pago. Peraí, se está tudo certo, está faltando o que agora? Dizer qual é o órgão competente dentro do tribunal para fazer o julgamento. Ou seja, eu preciso distribuir o processo. Então eu vou distribuir para virar e falar, ó, fulano de tal, o seu recurso X caiu na Câmara Y. Ó, Beltrano, a sua petição inicial do processo de competência originária já chegou, está sendo distribuído lá para o Tribunal Pleno e fulano de tal é relator. Mas percebam que para a gente chegar na distribuição, primeiro tem que protocolar, depois tem que registrar,
tem que conferir se tinha que ter pagamento, né? Se foi pago ou não. E agora, beleza. Agora eu consigo o quê? Agora eu consigo distribuir.